Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Aos Efésios, capítulo 2, começando pelo versículo de número 11. Aos Efésios 2, a partir do 11, diz assim o texto sagrado: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Podeis assentar. Meus irmãos, a oração, que é o tema nessa noite, é uma prática universal. Não há lugar, não há cultura, não houve tempo em que os homens não faziam súplicas e oração a alguma divindade. É algo que nos é instintivo. Todos somos levados a apelar para algo além de nós. A verdade é que nós, seres humanos, diferente dos outros animais, do restante da criação, possuímos consciência, entendimento. Por essa consciência ou autoconsciência, capacidade de firmar uma identidade, de saber-se um eu, nós também tomamos conhecimento de nossas limitações, de nossos fracassos. Nós é que somos os seres passíveis de ansiedade, de angústia, de questões e de problemas existenciais. Porque tanto temos essa autoconsciência, sabemos quem somos, sabemos o que nos acontece, deliberamos quando decidimos. Como nós, por outro lado, sabemos a fraqueza das nossas decisões para mudar o curso de muita coisa. Nossas emoções nos assaltam, às vezes fortemente, nos empurrando para baixo. E por mais diligência que tenhamos para elevá-las, parece que não há como reordená-las ou reorganizá-las em certas circunstâncias. Há coisas das quais nós gostaríamos de nos esquecer, mas lembramos. E há coisas que gostaríamos de lembrar, mas nos esquecemos. Todos nós conhecemos a nossa incapacidade de gerenciar muitas coisas em nossas vidas. Temos a capacidade, portanto, de reconhecer nossas limitações, nossas fragilidades e nossos fracassos. Sabemos que existimos, estamos aqui no mundo, lançados. Sabemos que ninguém no mundo é como nós, nossa identidade é singular e insubstituível. O patrimônio pessoal, cultural, social que você representa, quando perdido pela morte, se não houvesse nada para além da morte, seria um grande desperdício.
porque não há nenhuma outra pessoa que seja igual a você. Você é único, existencialmente falando. Nós sabemos que estamos aqui, que existimos, mas também sabemos que não somos a causa de nossa própria existência. Sabemos que não podemos impedir a morte quando ela nos vem de forma avassaladora. Não podemos pré-estabelecer, pelo menos no curso natural, o dia da nossa morte. Não podemos impedir que enfermidade nos sobrevenha. Nós, portanto, conhecemos nossos fracassos, como disse, nossas limitações, nossas fragilidades, e alguma coisa deve explicar quem nós somos, por que estamos aqui. E, portanto, nós, nesse momento, temos a intuição do absoluto, de Deus. Interessante que houve, ao longo da filosofia, muitas tentativas bem elaboradas de se provar a existência de Deus. São tentativas racionais. Tomás de Aquino falou que se no mundo há ordem, deve haver um projetista. Se tudo que é contingente teve começo, requer uma causa, o mundo, tendo tido início, e hoje em dia até quem não é cristão, mas defende o Big Bang, supõe que tem havido um início, é necessário para se explicar isso uma causa. Isso iria fazer as pessoas concluir que Deus existe. Outros, como Descartes, que era um matemático, ele dizia, tudo que está na nossa mente, ou veio pelos sentidos, ou veio pela imaginação que organizou os dados do sentido. Você não consegue pensar em algo que não tenha correspondência com o que já percebeu com os sentidos. Eu posso imaginar, é uma criação da minha imaginação, um leão de asas, porque eu já vi um leão e já vi algumas aves, eu estou combinando o que eu captei pelos sentidos, informações provenientes de várias coisas, para montar uma figura, talvez mitológica, da fantasia. Mas Deus, enquanto ser que é onipresente, onipotente, onisciente, invisível, imaterial, não relacionado ao espaço e ao tempo, eterno, nós não temos nada que tenhamos percebido que a Ele desta forma se assemelhe. Mas nós temos essa ideia em nós. Então Descartes disse, ela só poderia ter vindo do próprio Deus, que a instilou dentro de nós como testemunho de sua existência. Porém, um filósofo existencialista chamado Karl Jaspers, ele disse que muito mais eficaz do que todas essas tentativas de provar racionalmente a existência de Deus é o testemunho existencial que nós temos de que Ele está lá. E ele disse que esse testemunho nos acontece nas situações limites. Ou seja, as situações limites são aquelas que nos levam a desesperar, em que nossos recursos se esgotaram. Tudo que eu podia fazer para lidar com uma coisa, já não posso mais. Já não tenho mais o que fazer. Para Jaspers, nessa hora, a alma grita por Deus. A alma clama por Deus na situação limite. Os cientistas do nosso tempo, eles são naturalistas. Ou seja, eles não admitem o sobrenatural. Veem o universo como um sistema fechado de causa e efeito, sem intervenção de fora, sem Deus. Para eles não há milagre. Para esses cientistas ateus. Mas na hora em que eles são tomados pela angústia, pela escassez das possibilidades de reverterem algo que os desespera, nesse momento aquilo que está na mente deles fica em segundo plano. Porque algo que está mais profundo neles, em seus corações, clama, e até eles pedem socorro a Deus. Aliás, aqueles que desprezam a oração nos tempos de bonança, são os que mais gritam e clamam na hora do desespero. Portanto, estas situações limites, elas não apenas dão testemunho de Deus de uma forma conclusiva, mas elas fazem
com imediatez, sem um processamento da mente, que o coração clame por Deus. Há, portanto, um instinto em nós que clama por Deus, que dá testemunho de sua existência. Nós não podemos nos auto-explicar, nos auto-fundar, deve haver uma razão para estarmos aqui, para ser quem somos. Se há situações que parecem nos destruir enquanto seres humanos, então deve haver alguém que a isso possa remediar. É interessante que os animais têm instinto de sobrevivência, mas não têm a angústia pela morte, eles não sabem que vão morrer. O ser humano sabe. Se fosse só uma questão de racionalidade, com tantos séculos, milhares de anos de existência humana, nós já teríamos nos conformado com a morte. Afinal de contas, nós nos conformamos com a necessidade de dormir. Chega aquela hora que estamos fadigados e dormimos. Isso não nos inquieta. Nós não nos incomodamos com a necessidade de comer e de beber. Quando sentimos fome, comemos. Essa limitação, a necessidade do sono, do alimento e tal, não nos incomoda. Mas o fato de que vamos morrer nos incomoda. Isso mostra que o homem não foi criado para a morte. Isso mostra que a morte nunca nos conformará, porque ela é a máxima situação limite. Os homens dizem que há solução para tudo, menos para a morte. Mas nós conhecemos um que venceu a morte, e ao terceiro dia ressuscitou, dizendo: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou aquele que estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Sou o primeiro e o último. Portanto, todas estas coisas dão testemunho da existência de Deus. Alguém já disse, Charles Spurgeon disse no século XIX, C.S. Lewis no século XX, que se nós, universalmente, enquanto seres humanos, não enquanto indivíduos, João, José, mas enquanto seres humanos, todos enquanto humanos, se nós sentimos fome, é porque há a comida correlata a essa fome para saciá-la. Se sentimos todos nós sede, então a água, para que essa sede seja saciada, poderá até ser que alguém esteja no deserto e não encontre a água, mas se todo ser humano tem sede, é porque existe a água. E se todos nós, nessas situações limites, temos uma reação parecida, clamamos para além de nós, clamamos para um ser sobrenatural, então é porque este ser sobrenatural existe. Pode ser que muitos não o encontrem, mas ele está lá. Deus existe e enche céus e terra e está em toda parte. A oração, portanto, revela Deus, revela a existência de Deus. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo esteve no Areópago em Atenas e ele disse aos que o ouviam, ele disse: eu vi que vocês têm altares a vários deuses, deuses falsos. Estava ele falando a gregos, pagãos. Mas eu encontrei entre os altares que vocês erigiram aos seus deuses, um que continha a informação ao Deus desconhecido. E Paulo ali aproveitou-se daquele momento. Os deuses que vocês conhecem não são deuses de verdade. Mas esse Deus que vocês adoram sem conhecer, eu vim falar sobre este. Vemos que Jonas, quando fugia do chamado de Deus para pregar a Nínive, esteve num barco. Em razão de sua desobediência, veio uma grande tempestade, o barco quase a pique, as pessoas começaram a clamar aos seus deuses. Mas Jonas logo se apresentou para dizer: olha, é o Deus verdadeiro que está fazendo isso. Não esses deuses de vocês, mas naquela hora todos clamavam a algum Deus, porque a natureza humana impulsiona nessa direção e as pessoas agem com a informação que possuem, com a aposta que elas fazem sobre como Deus é, sobre o que Ele faz. Mas nós devemos conhecer a Deus pelo modo como Ele se auto-revelou. Deus não está ao sabor das nossas especulações. Deus não vai se tornar aquilo que desejaríamos que Ele fosse.
O Deus verdadeiro tem se revelado ao longo da história. E há rastros para se saber que Ele é o Deus verdadeiro. Ele, por exemplo, escolheu a nação de Israel no Velho Testamento e disse que até o final dos tempos haveria planos seus para essa nação. Isso já é uma grande prova de que o Deus revelado na Bíblia é verdadeiro. Na época em que a nação de Israel surgiu, pela descendência de Abraão, existiam moabitas, edonitas, fariseus, ou melhor, perizeus, filisteus. Nenhum desses povos existe mais, mas a nação de Israel está aí. Nenhum dos povos antigos daquela época, como Israel, passaram por tantos domínios e continuaram a sobreviver. Israel foi dominada pelos babilônios, pelos medo-persas, pelos gregos, pelo Império Romano. Eles foram espalhados pelo mundo inteiro e nunca perderam a sua identidade nacional. E em 1948, por decisão da ONU, voltaram a ser um Estado, cumprindo uma profecia de Isaías que dizia: poderá ser que uma nação surja em um dia só, pois o Senhor fará isso. Nós temos inúmeras profecias messiânicas sobre Jesus, que nos cultos recentes temos falado, que se cumpriram com precisão na pessoa de Jesus. O Deus verdadeiro é o Deus que se revelou maximamente em Jesus Cristo, seu Filho, que se encarnou por amor de nós. E a Bíblia é o livro que traz o registro inspirado, é a palavra de Deus, porque anuncia a revelação de Deus. Aqui no texto de Efésios que lemos, diz assim no versículo 11: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne. A Bíblia divide os grupos étnicos basicamente em dois nesse mundo. Os judeus, os israelitas, como chamados naquele tempo, e os gentios. Os gentios são os povos, são as nações, que não a nação de Israel, que ganha uma particularidade porque Deus a havia escolhido. Nós que estamos aqui, éramos gentios antes da conversão, pertencíamos às nações, aos grupos étnicos diferentes de Israel. Mas há um terceiro povo, que é o mistério de que se fala em Efésios, que agora foi revelado, é a igreja. A igreja é um corpo espiritual, sem cidadania terrena, mas com cidadania celeste. Com esperança, não aqui embaixo, mas lá em cima, no céu. A igreja é a comunidade dos redimidos, comprados pelo sangue de Jesus, para formarem no mundo um povo peregrino e estrangeiro em direção à pátria celestial. E é disso que o apóstolo está falando. Note quando ele diz: lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios. Então é como se ele não nos tivesse mais a considerar como sendo dos povos, nem muito menos de Israel, porque não somos judeus, mas está dizendo que agora nós entramos numa terceira comunidade, que não é vinculada a este mundo, que não tem cidadania terrena, mas que é vinculada ao céu. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão, porque os gentios não circuncidavam o prepúcio do órgão masculino do filho nascido, como faziam os judeus, pelos que na carne se chamam circuncisão. Os judeus desprezavam os gentios, dizendo: eles são incircuncisos, porque não praticavam o rito judaico nos infantes. Chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. E que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Muito embora os gentios tenham os seus deuses, o texto diz que eles estavam sem Deus no mundo, porque sem o Deus verdadeiro. Longe da comunidade de Israel, estranhos ao pacto que Deus celebrara com os descendentes de Abraão.
Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Judeus e gentios, Ele juntou os que creram para formar um povo novo, um povo diferente. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Os judeus sempre se distinguiam dos gentios porque eles tinham seus ritos e cerimônias. Mas aqueles ritos e cerimônias que incluíam o sacrifício de animais eram prefigurativos, ilustrações do sacrifício de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, esses sacrifícios perderam o seu valor de continuidade, caducaram. Então ele está dizendo, agora os judeus não podem falar mais de suas ordenanças próprias para se separarem dos gentios, porque o que elas prefiguravam cumpriu-se. Agora o símbolo se foi, e agora se pode ter uma comunidade única em torno de Jesus. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, versículo 16, judeus e gentios, em um corpo, que é a igreja, matando com ela as inimizades, e vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e a vós que estáveis longe aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E a palavra que eu quero chamar a atenção é este último versículo, porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Embora todos os homens, em todos os lugares e cultura, tenham clamado a Deus, como eu disse, é instintivo. Nas situações limites, as pessoas apelam para o sobrenatural, rogam para Deus. Nas situações limites, elas acorrem para Deus como as aves acorrem para os seus ninhos. Nem sempre elas estão buscando o Deus verdadeiro. Muitas vezes elas clamam ao Deus errado e Deus, em sua misericórdia, as atende, para que isso as possa despertar para conhecê-lo mais e descobrirem que o estavam imaginando erradamente. Mas, meus irmãos, a Bíblia fala de um acesso, de um caminho para Deus que o próprio Deus estabeleceu em Jesus. É sobre isso que eu gostaria de falar. Quando nós falamos de oração, muita gente diz, pastor, oração só evoca coisas materialistas. Pessoas que querem se ver livres de seus problemas, de suas situações, egoisticamente, porque lhes aconteceu algo trágico, elas querem se livrar daquilo ali, e Deus é só instrumental para elas se livrarem. Muito embora, meus irmãos, isso seja em grande parte verdade, Deus é tão benevolente para conosco, que Ele aceita ser buscado inicialmente por causa das nossas fragilidades. As nossas fragilidades nos trazem a Deus, os nossos problemas nos trazem a Deus, para criar a oportunidade de descobrirmos que os nossos reais problemas não foram aqueles pelos quais viemos a Deus em oração, mas a ausência do próprio Deus. Deus, portanto, usa essas situações para nós descobrirmos que é dele que nós precisamos. O filho que fugiu de casa, com raiva de seus pais, depois volta para casa porque não encontrou comida para comer. Ele voltou por causa da comida, mas ele, no final, vai descobrir o que realmente precisava era do seu pai e da sua mãe. Assim também, a necessidade do homem é a oportunidade de Deus, de mostrar a ele que ele precisa de algo mais. Aliás, quando a pessoa encontra Jesus, essas limitações dessa vida já não mais nos inquietam. Por isso, o salmista disse, a tua graça é melhor do que a vida. Por isso, Jó disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Por isso, o salmista disse, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Tendo-o, estamos completos. A quem desejo eu no céu, diz o salmista, senão a ti, e na terra não há outro a quem a minha alma deseje. Aliás, nem sempre o que pedimos a Deus, recebemos. Mas nunca deixamos de receber algo de Deus.
Você pode não receber aquilo que pediu, mas você receberá aquilo de que precisava. O apóstolo Paulo conta que teve um espinho na carne que o afligiu, ninguém sabe exatamente o que era. E que por 3 vezes ele orou a Cristo, para que este espinho na carne fosse afastado dele. Mas Jesus lhe respondeu: a minha graça te basta. Ou seja, Paulo, tu que era um perseguidor da igreja, um homem a caminho do inferno, foi resgatado, feito apóstolo, te salvei, é um herdeiro do céu. De que é que adianta esse espinho na carne aí ser considerado como um mal, se tu tem tanta coisa? E Paulo disse, quando ele disse, a minha graça te basta, eu mudei de perspectiva na mente. E disse, a partir de agora eu terei prazer nas aflições, nas dores, por amor a Cristo. Sabendo que quando eu estou fraco, eu estou forte. Porque quando eu me debilito fisicamente nas situações, é aí que Deus se mostra mais glorioso a mim. Então, estes acontecimentos são apenas para nos lançar na direção dele, mas para descobrirmos que o que precisamos é muito mais do que aquilo que imaginamos. E se tivermos aquilo de que realmente precisamos, nem essas dores pelas quais acorremos a ele serão mais motivo de perturbação. Paulo diz, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação, a espada, a angústia, a dor. Paulo disse, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, quando clamarmos a ele, descobriremos muito mais. O salmista falou que na sua angústia ele clamou, ele disse, olhei para os montes e perguntei de onde me virá o socorro. E ele disse, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas a continuidade do salmo mostra que não apenas ele foi socorrido, mas ele encontrou em Deus o referencial da sua vida. De acordo com a Escritura Sagrada, nós fomos criados por Deus e para Deus. O homem foi expulso do Éden pelo pecado, e a terra foi maldita por causa do pecado do homem, trazendo-nos enfermidade, dores, morte, fadiga, espinhos, labuta. E a Bíblia diz que o que mantém os homens separados de Deus é o pecado. O profeta Isaías, falando como boca de Deus, diz, minha mão não está encolhida para que não vos possa salvar. Os meus ouvidos não estão surdos para que não vos possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque quando o primeiro homem transgrediu, sua natureza foi corrompida, corroída pela sua má escolha. Ele gerou filhos às suas semelhanças. Com essa corrupção, de maneira que todos nós, por um caminho ou por outro, nos tornamos pecadores. Quando nós falamos de pecado, as pessoas poderão pensar só em coisas grotescas, coisas extremas, mas todo desejo de autossatisfação é pecado. Tudo que é feito sem o homem querer saber qual seja a vontade de Deus é pecado. Toda a tentativa do homem de viver uma vida autônoma, deliberando sobre seu próprio caminho, se estribando em seu próprio entendimento, sem buscar a orientação de Deus, é pecado. A cobiça no coração, embora não materializada em nenhum ato concreto, é pecado. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo nenhum sequer. Por isso a Bíblia nos retrata como perdidos. Não apenas saímos da rota, mas não sabemos reencontrar o caminho. Mas a boa nova do Evangelho, e a palavra Evangelho quer dizer boas notícias, é essa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu o seu Filho não só para vir, mas para morrer. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O anjo disse, o seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
E Jesus, o Filho de Deus, consubstancial ao Pai, um com o Pai, Deus de Deus, luz de luz, se fez homem e habitou entre nós. Mas não tomou carne e sangue de Adão, mas teve um corpo gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Como o primeiro Adão, que não teve ancestral, mas veio de Deus em inocência, e teve duas escolhas livres, mas escolheu o mal, Jesus, enquanto homem, foi gerado pelo Espírito Santo, sem a corrupção que nos alcança, mas ele poderia, teoricamente, ter transgredido como Adão, mas tentado no deserto, ele calou o diabo, manteve a sua integridade. O Pai disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Até Judas, o traidor, disse: ao traí-lo, pequei contra sangue inocente. Até Pilatos, que o crucificou, disse: não vejo nele crime algum. Pedro disse: na sua boca não se achou engano. E Jesus olhava para os fariseus e dizia: quem dentre vós me convence de pecado? E esse Jesus, sem pecado, feito homem, tomou sobre si o pecado de todos nós. Levou em seu corpo ao madeiro as nossas iniquidades. Como profetizou o profeta Isaías, ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E naquela cruz ele foi atravessado por pregos, depois de ter tido as costas flageladas pelas marcas do chicote, a cabeça atravessada pela coroa de espinhos. Mas ali morria o justo pelos injustos para levar-nos a Deus. Ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E do alto da cruz ele deu o brado: Pai, está consumado. A dívida está paga. De acordo com a Bíblia, quando Jesus gritou, o véu do templo dos judeus, que representava a separação entre o homem e Deus, rasgou de alto a baixo. Jesus estava abrindo um caminho de volta para o Pai. Este caminho é Jesus. Este caminho é Jesus. Nós não oramos a nenhuma entidade que não reputamos ser Deus. Aliás, não tem nenhum antecedente na história, nem do paganismo, de algum ser ter sido invocado por alguém em oração que não fosse reputado como Deus. Aqueles que oram a seres que eles dizem não serem deuses, eles podem negar que são deuses, mas estão agindo como se fossem. Porque estão presumindo desse ser onisciência, para ouvir a todos que estão orando a ele ao mesmo tempo. Estão presumindo desse ser onipresença, para estar com todos, a confortá-los ao mesmo tempo. E está presumindo a onipotência, o poder de eles reverterem situações em atendimento à oração. Nós só oramos ao nosso Deus. Nossa oração só tem como destinatário a Deus. Mas nós oramos a Deus em nome de Jesus. Do Jesus que se fez homem, que é Deus, mas que se fez homem. 1 Timóteo 2:5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus, sendo Deus, segura na mão do Pai, sendo homem, segura na nossa mão. Ele é o mediador da aliança. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso nós somos convidados a nos arrepender de nossos pecados pela mensagem do Evangelho e a recorrermos a Jesus Cristo como nosso Salvador, para reatarmos a nossa comunhão com Deus. É interessante que quase todas essas coisas têm expressão pela oração. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Mas eu não consigo imaginar um arrependido sem estar orando. O Salmo 51 é o salmo em que Davi está contrito e pede perdão a Deus: contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. E lá ele diz: o coração quebrantado e contrito é este que Deus aceita. Ele está orando. João diz: se confessarmos a Jesus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Jesus falou de um publicano que entrou no templo contrito e batia no peito e dizia: ser propício a mim, ó Deus, que sou pecador. Por outro lado, é difícil imaginar a fé, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados e ter fé em Jesus como nosso Salvador. É difícil imaginar a fé sem oração. Até porque a fé de que nós falamos não é uma fé intelectual, aceitar os dogmas e as proposições da igreja meramente, ou da Bíblia. A nossa fé é uma confiança pessoal em Jesus. Por isso a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O crente grita por Jesus, chama Jesus para vir à sua vida. A Escritura diz: a todos quanto receberam, a saber os que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ninguém vai a Deus se não reconhecer Jesus como o único, exclusivo, suficiente caminho de volta para casa. Aqui em Efésios 2:18, conforme lemos, diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Nós temos acesso ao Pai por ele. Daqui a pouco eu volto para o verso 18, mas eu vou para outros que vão ilustrar o que eu estou dizendo. Aqui em Efésios 3:12 diz: no qual, está falando de Jesus, temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Nós temos ousadia de entrar na presença de Deus pela fé em Jesus. Lá em Hebreus, no capítulo de número 10, versículos 19, 20 e 21, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia, coragem, para entrar no santuário, entrar na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, que ele rasgou na cruz. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus é o nosso sumo sacerdote, Jesus é o gerenciador da casa de Deus do céu, Jesus é o caminho, Jesus, pelo seu sangue, nos aproximou outra vez de Deus. Quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, disse eu que quando nos arrependemos, nós em oração confessamos nossas culpas. Quando cremos em oração, clamamos a Ele para que venha nos salvar. Mas, tendo recebido dele o perdão de pecados e a salvação, com ela vem um espírito de oração. Diz aqui a Bíblia em Gálatas, no capítulo de número 4, a partir do versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, ou seja, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Nós estávamos debaixo da lei de sua sentença para o inferno, mas ele veio para nos resgatar de debaixo dela, nos inocentando das acusações, pagando o preço do nosso pecado, a fim de recebermos a adoção de filhos. A Bíblia desconhece esse ditado popular de que todo mundo é filho de Deus. Todos somos criaturas de Deus, mas filho de Deus só aquele que entregou seu coração a Jesus. E o é por adoção, porque Jesus é o único que é filho de Deus de origem, unigênito de Deus. Aqui diz no verso 5, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Deus colocou em nós um Espírito que clama a Ele, e o chama Abba, Pai. Essa expressão Abba mostra-nos duas coisas. Primeiro, ela era uma expressão hebraica, de línguas semíticas. O texto aqui da carta aos Gálatas está em grego, e essa palavra entra, em aramaico, melhor dizendo. Ela entra em aramaico, porque Jesus falava em aramaico, era a língua falada em Jerusalém, nos dias de Jesus. Então, quando ele diz, rompendo o texto que está sendo escrito no grego, que Deus nos deu o Espírito que clama Abba, termo aramaico, é para dizer que nós podemos falar com Deus da forma como Jesus falava. Nós podemos nos sentir na intimidade com Deus, como Jesus mostrou intimidade com Deus nos dias aqui da sua humanidade, quando esteve entre nós. E ao mesmo tempo, Abba é um termo de ternura, como papai, paizinho.
indicando a nova familiaridade do crente com Deus. Uma das coisas que assustam às vezes o de fora quando vê alguém convertido era que de repente uma pessoa que não tinha nada a ver com a religião, estava no pecado, estava na devassidão, não apenas arrependido, crendo, foi transformado, tem uma vida nova que já é alguma coisa para se espantar, mas vê essa pessoa agora falando com Deus numa intimidade que ela diz, como é que pode? Fala com Deus em oração aí de maneira mais próxima do que fala comigo. Outro dia estava lá no mundo e agora como é que ele fala? Como é que ele tem essa intimidade? Porque recebeu o espírito de adoção de filhos. Deus diz, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Diz o Senhor, aquilo de que nós precisamos não é simplesmente de uma cura física, a resolução de um problema temporal, embora Jesus cure ainda hoje e tenha prazer em fazê-lo, embora Ele nos socorra em necessidades temporais, mas nossa maior necessidade é de comunhão com Deus. Quem está em comunhão com Deus, se Deus diz em relação àquilo que Ele pede, não vou dar, Ele se satisfaz. Porque ele conhece a Deus no íntimo e sabe que Deus lhe quer bem, e sabe que Deus quer para ele o melhor. Ele não teme a morte, porque ele sabe que ao seu tempo haverá ressurreição. Ele sabe que vinda a morte, sua alma estará com Deus no céu. Aquilo de que mais nós precisamos, para o que fomos feitos, é comunhão com Deus. Aliás, o grande problema é esse, pelo fato de as pessoas não terem comunhão com Deus, elas substituem Deus pelas coisas deste mundo aqui, na linha horizontal. E aí acham que se perderem a vida, a saúde, um bem, alguma coisa assim, elas perdem tudo. Porque, não sabendo que sua real necessidade era de Deus, julgaram ser estas coisas. E aí o desespero fica maior. Deus não apenas quer, quando for de sua vontade, resolver nossos problemas e curar as nossas enfermidades, mas Ele quer mostrar que a nossa real necessidade é da sua pessoa. Veja o privilégio do crente. Vou voltar para o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 18. Porque por Ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Observe como toda a Trindade está envolvida com a oração. Por intermédio de Jesus, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai. Por Jesus chegamos ao Pai em um mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o crente é santuário do Espírito Santo. Paulo diz, vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós. Por isso, meus irmãos, o crente não tem que entrar no lugar para orar, como se aquele lugar fosse sagrado. O crente é um templo, é a habitação do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz entrar no santuário com ousadia pelo sangue de Jesus, esse santuário está dentro de você. É encontrar Deus dentro de você. Se você é crente, o Espírito Santo está aí. Você tem um templo dentro de você para se encontrar com Deus dentro dele. Por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Toda a Trindade está na oração. Lá em Romanos, no capítulo 15, verso 30, note o que Paulo diz. Rogo-vos, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, aqui já entrou Jesus, e pelo amor do Espírito, aqui entrou o Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, aqui entrou o Pai. O crente está envolvido em toda a Trindade, em toda a triunidade de Deus. Ele é a habitação do Espírito Santo. Ele fala com Deus e fala através de Jesus. Jesus mostrou que oração tem que ser por meio dele. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 14, Jesus diz assim nos versículos 13 e 14, tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui em João 16, versículos 23 e 24, ele diz, e naquele dia
nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vo-lo há de conceder. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. A Escritura diz, irmãos, uma coisa preciosa em Mateus 6. Em Mateus 6 diz assim, a partir do versículo de número 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Eu quero chamar a atenção não apenas aqui para o fato de Jesus ter reprovado vãs repetições, mas para o fato de ele dizer, quando tu fores orar, entra no teu quarto e fecha a porta. E aí, toda a linguagem é personalizada. E aí o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Meus irmãos, é como se nós estivéssemos marcando uma audiência exclusiva com Deus. Não apenas nós temos acesso a Deus, que é um privilégio, não apenas temos o espírito de adoção pelo qual nos sentimos à vontade com Deus, não apenas estamos cercados da triunidade de Deus enquanto oramos, mas a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai que te vê em secreto, é uma reunião secreta. Aleluia, o nosso Deus não é um Deus distante não, meus irmãos. O nosso Deus não é um Deus afastado, não. Nós não servimos a Maomé. Nós servimos a um Deus que se nos apresenta como Pai. Nós servimos a um Deus que entra no nosso quarto de oração e que te vê aqui, quer dizer, te nota. Ele conhece o cristão pelo nome. Ele não conhece você de terceiros. Ele conhece você pessoalmente. E o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. É interessante que uma das coisas curiosas da onipresença de Deus é isso que eu vou dizer agora. Tem gente que pensa que a onipresença de Deus significa que Deus está em toda parte, no sentido de que ele tem uma parte aqui, uma parte acolá, uma parte acolá, como se ele pudesse ser fracionado. Mas a onipresença de Deus não quer dizer isso, quer dizer que Deus não tem referência ao espaço. Ele está totalmente na partícula de um átomo, como ele está totalmente enchendo céus e terra. Ele não está menos num quarto do que ele está menos no mundo inteiro. Então esse Deus que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, esse Deus que do nada chamou tudo à existência, está lá inteiro no teu quarto, crente, enquanto tu oras, te vendo em secreto. Em Lucas 11, Jesus disse assim sobre a oração. Lucas 11, a partir do versículo 9, eu vos digo a vós, note como ele aqui reivindica a sua autoridade, eu digo a vocês, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Tanto essas expressões revelam uma intensidade continuada, nos parece que buscar seja mais do que pedir e bater seja mais do que buscar, como aqui indica que a gente, enquanto ora, vai mudando a oração para a direção certa. Deus é poderoso para ajeitar sua oração, crente. Às vezes nós não oramos acertadamente, nós pedimos o que Deus não nos quer dar. Nós estamos obcecados com o nosso próprio interesse, mas ore que Deus ajeita. Ore que Deus ajeita. Quando eu leio o livro de Salmos, eu fico maravilhoso, e venho dizendo isso há muito tempo. Porque o salmista começa a orar, parece que ele está com raiva de Deus, muitas vezes. Ele está reclamando, ele está murmurando, ele está lamentando naquele salmo, que é uma oração, e quando chega no final do salmo, ele está louvando. Deus curou todas as feridas dele enquanto ele orava. Aleluia. Está com um problema? Melhor do que conversar com o vizinho é conversar com Deus.
Talvez o vizinho não saiba gerenciar o que você vai dizer para ele, mas Deus saberá fazê-lo. O melhor psicólogo é Deus. Nós vivemos no século da ansiedade, as pessoas ansiosas, por que não oram? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então o texto diz, pedi e buscai. Note, quem pede, pede algo, quem busca, busca a Deus. Eu começo pedindo alguma coisa que eu quero de Deus, mas depois já estou buscando a Ele, que eu estou vendo que Ele é melhor do que aquilo que eu estou pedindo. E aí, se não está chegando, aí eu digo, agora eu entrei na oração, eu não volto, eu vou bater, eu quero chegar lá. E Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e o que bate, abre-se-lhe-á. E qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Deus está empenhando sua palavra. Se vocês, sendo maus, sabem socorrer os filhos de vocês, estão achando que eu não sei socorrer os meus? Meus irmãos, nós precisamos descobrir outra vez o poder da oração para mudar as coisas. A oração muda a história. Jesus disse, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Se 2 ou 3 concordarem acerca de alguma coisa na terra, será feito lá no céu. Meu Pai ouvirá. A oração é uma arma poderosa. Lá em Efésios, quando Paulo descreve as peças da armadura de Deus, aí ele usa alegoricamente uma figura de batalha para cada coisa. A palavra de Deus é a espada, a justificação é uma couraça, guardar os nossos pensamentos é um capacete. A oração não é nada daqueles ali. Mas depois que ele vai falando de toda a armadura, ele diz, orando em todo o tempo. A oração não é uma peça da armadura, é o modo como eu uso a peça. É como se Paulo estivesse dizendo, use a espada, orando. Coloque o capacete, orando. Faça isso, orando. A oração, meus irmãos, é o que dá vida a tudo que fazemos. A oração é que dá vida àquilo que fazemos. É a oração que faz o morto ressuscitar, o cego ver, o surdo ouvir. Foi a oração de Daniel que fechou a boca dos leões. Foi a oração de Moisés que abriu o mar vermelho. Foi a oração de Josué que fez cair os muros de Jericó. Aleluia! Foi a oração que libertou Pedro da prisão. A oração é o segredo da vitória. Comunhão com Deus em oração. O diabo quer fazer-nos pensar que enquanto oramos estamos perdendo tempo, mas você está ganhando tempo. Aleluia, porque aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode, orai sem cessar. O nosso tempo não tem visto um grande avivamento espiritual na igreja cristã, porque nós temos hoje estratégias demais, tecnologia demais, influência demais, em âmbitos do poder. E aí as pessoas ficam esperando agir por influência, agir por isso, agir por aquilo. Meus irmãos, na década de 60 e 70, este país viu a mão de Deus quando Ernesto Nini começou a juntar batista, presbiteriano, metodista e fazer grandes vigílias de oração, para que essa nação visse outra vez o poder de Deus. O feito daquele homem nunca ninguém conseguiu repetir. Mas eu quero lhes dizer que é com oração que nós vamos mudar a história. E através da oração, no século 17, os irmãos boêmios, os hussitas, precursores da reforma, discípulos de John Hus, viveu 100 anos antes de Lutero, portanto ninguém imagine evangélico a partir de Lutero. Os hussitas, eles perseguidos na sua região, foram abrigados pelo conde Zizendorf em Erfurt, que era a região que lhe pertencia na qualidade de nobre.
E depois vieram outros cristãos evangélicos perseguidos de várias partes do mundo para se abrigar ali. E tinham alguns pensamentos doutrinários divergentes. E começaram a debater e a discordar uns dos outros. E a confusão foi grande. O conde Zinzendorf disse, eu tenho uma solução para isso. Se o debate não está resolvendo, ninguém está se convencendo mutuamente, vamos orar a Deus. E, meus irmãos, o que eu vou dizer aqui é fabuloso. Ele criou uma reunião de oração que durou 100 anos sem interrupção. Um grupo aqui orava de meia-noite a 1h, o outro grupo de 1h a 2h, o outro de 2 às 3, o outro de 3 às 4, 4 às 5, o dia todo tinha gente orando, isso durou por quase 100 anos. E aqueles irmãos começaram a formar um pensamento comum, e começaram a ter desejo de evangelizar o mundo, e cada 25 irmão morável daqueles que estavam ali sustentavam um missionário no campo para pregar o evangelho. Eles foram aos lugares mais difíceis, a Groenlândia, onde muitos morreram pelo frio, pela dificuldade, mas eles queriam evangelizar os nativos. Saíram alguns para evangelizar os negros escravos que estavam em certas ilhas, oprimidos na escravidão, trabalhando nas fazendas de cana-de-açúcar. Quando chegaram lá, os donos das fazendas disseram, aqui vocês não entram, só entram se forem escravos. Eles disseram, pô, então a gente não é negro, mas a gente entra para ser escravo e evangelizar. Aqueles homens ali, irmãos, começaram a ir para toda parte. E foram para os Estados Unidos, e foram para a Inglaterra. E numa viagem da Inglaterra para os Estados Unidos, os famosos irmãos Wesley estavam lá. 2 pastores, que já eram pastores anglicanos, mas nem convertidos ainda eram, nem entendiam plenamente o evangelho. Mas, durante a viagem da Inglaterra para os Estados Unidos, eles estavam indo para fazer missão. Houve uma tempestade, um vendaval, e naquele momento eles perceberam que tinham medo da morte. Tanto John como Charles Wesley, os pastores anglicanos, sentiram que tinham medo de morrer, que não estavam preparados, mas viram os irmãos moráveis cantando, louvando, e eles ficaram impressionados e disseram, mas vocês não temem pelas mulheres de vocês, pelas crianças? E eles disseram, nossas mulheres e crianças estão preparados também para a morte, porque confiam em Jesus como Salvador. Aqueles 2 homens começaram a se questionar se eram crentes. Mais à frente, num culto dos moráveis, John Wesley se converteu, e houve um avivamento poderoso na Inglaterra e nos Estados Unidos, a ponto de historiadores dizerem que a Inglaterra teria tido uma revolução sanguinolenta como a francesa, se não fosse aquele poderoso despertamento espiritual para Deus. John Knox, fundador da igreja presbiteriana da Escócia, ele orava dizendo a Deus, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Alguém o viu uma vez orar e o ouviu dizendo isso, dá-me a Escócia, senão eu morro. Na tentativa de fazer a reforma, ele foi aprisionado. Foi levado às galés para trabalhar acorrentado nas grandes embarcações. E quando o barco passava nas proximidades da Escócia, ele olhava para os que estavam com ele acorrentados, movendo os lemes, e ele dizia, eu vou ganhar essa Escócia para Jesus. As pessoas riam dele, mas estava ele lá dizendo, dá-me a Escócia, senão eu morro. De algum modo que até hoje nós não sabemos exatamente como ele se livrou das galés, voltou à Escócia, e a Escócia converteu-se, tornou-se protestante, e a rainha da Escócia disse, eu prefiro enfrentar todos os canhões da Inglaterra do que a pregação desse homem chamado John Knox. Um homem que orava, e Deus mudou as coisas. John Hyde estava indo à Índia como missionário. Um bilhete lhe veio dizendo, você ainda não tem a plenitude do Espírito Santo. Ele rasgou o bilhete com raiva, como é que pode? Eu, um homem que me preparei no seminário para ser missionário, alguém dizendo que eu não tenho a plenitude do Espírito Santo? Depois ele foi lá, pegou o bilhete de novo e disse, será que eu tenho mesmo? E ele foi orar e Jesus o encheu do Espírito Santo. E este homem, irmãos, ganhou quase 100.000 almas na Índia,
para Jesus. Chegando lá, ele orava: Senhor, dá-me uma alma por dia, depois dá-me 2, depois dá-me 3, e saía evangelizando e orando. Ele ficou conhecido como o apóstolo da oração, o homem que orava. Hospedado na casa de um pastor, esse pastor disse: bem, no dia em que ele esteve na minha casa, eu tive uma dor de barriga, passei a noite tendo que ir ao banheiro, e eu tive a oportunidade de ver como era a noite de John Hyde. Quando eu estava indo para o banheiro, eu vi, a luz estava acesa, ele estava orando, depois apagava, depois acendia de novo, era ele orando de novo. Ele dormia e acordava, orando, clamando, confiando no Deus que pode todas as coisas. Aleluia! Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Se a igreja de Jesus orar, irmãos, se o povo de Deus orar, as coisas podem mudar. A história pode mudar. Charles Finney, o grande avivalista, que dizem que ganhou, ele e os que com ele trabalhavam, cerca de 500 mil pessoas para Cristo nos Estados Unidos durante um grande avivamento do século XIX. Finney dizia: quando me chamavam para pregar no lugar, eu perguntava: tem alguém orando lá por um avivamento, gemendo, sem poder dormir de noite, só clamando a Deus? Aí diziam: tem não. Ele disse: então não vou para lá não. Ele dizia: eram muitos convites que eu recebia, eu tinha que selecionar, eu selecionava por meio disso. E ele conta que teve um, que ele recebeu o convite e ele perguntou: tem alguém lá orando por um avivamento? Senão a minha pregação não funciona de nada. E o irmão disse: tem uma senhora lá bem velhinha, mas todo mundo entende que ela é caduca, que ela está doida lá. Mas ela só vive orando e pedindo a Deus um avivamento, mas ela é esquisita demais. Ele disse: então eu vou para lá. E houve um poderoso avivamento naquele local. O grande pregador do avivamento das Ilhas Hébridas, Duncan Campbell, pregou e multidões se converteram. Ele ia sempre de um lugar para outro com um jovem adolescente, que era um menino de oração. E o jovem orava pelo culto. Quando ele pregava, inúmeras pessoas se convertiam. E uma vez o menino ficou doente e não pôde acompanhar Duncan Campbell. E ele foi sozinho pregar. Aí quando ele pregou vários dias, nada estava acontecendo, não havia aquelas multidões. E Duncan Campbell entendeu que o segredo da coisa não estava nele, estava no rapaz. Ele disse: traga o rapaz mesmo doente aí. E o rapaz foi para lá, começou a orar. E Jesus começou a transformar vidas e salvar pessoas. Aleluia, a oração abre os céus. A oração põe demônios abaixo. A oração glorifica o nome do Senhor. Aleluia, Elias desafiou os profetas de Baal, dizendo: vamos subir naquele monte. Vocês creem que Baal é Deus? Eu creio que Jeová é Deus. O Deus que responder por meio do fogo é Deus verdadeiro. Os profetas de Baal montaram um altar e começaram a clamar a Baal para que Baal os ouvisse. Aqueles homens, irmãos, não eram homens de oração, nem a Baal. Resolveram orar muito naquele dia, só porque precisavam. Porque orar a Deus morto é morto. Mas eles começaram a orar e nada vinha, começaram a se retalhar, se penitenciar e nada vinha. Chegou a vez de Elias. Elias pegou o altar e disse: bem, eu vou pedir fogo, então joga água em cima para ficar mais difícil para Deus aí queimar. Encheu de água. E ele não orou muito não, sabe por quê, irmãos? Porque quem ora muito em casa não precisa orar muito em público não. A Bíblia diz que Elias orava com tanta intensidade que ele colocava a cabeça entre as pernas. Se alguém quiser saber, essa é a posição que uma mulher fica quando vai dar à luz. Ele se contorcia todo em oração, clamando a Deus. Mas naquele dia, ele não fez igual aqueles profetas de Baal que ficou até o sol desaparecer, não. Ele já tinha orado em casa. Ele estava em comunhão com Deus. E ele disse: Senhor, se eu sou servo de Deus, desça fogo do céu. O fogo desceu, consumiu o holocausto. E a multidão que estava para o lado de Baal começou a gritar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos orar ao único Deus que pode responder, abençoar as nossas vidas, abençoar esta nação, salvar pessoas, transformar corações, fazer o que homem nenhum pode fazer, mas que Ele é especialista em fazer, transformar o velho em novo, transformar o impuro em puro,
transformar o ser humano numa nova criatura. Vamos ficar de